Fala, meu povo! Já tem uma semana que eu queria muito compartilhar com vocês alguns pensamentos que eu desenvolvi por conta da série The Morning Show. Eu e Panda, essa semana ainda, vamos postar aqui no canal um vídeo com a nossa opinião sobre a primeira temporada, tudo que a gente achou sobre esses 10 primeiros e impactantes episódios de uma das séries mais incríveis que eu já vi nos últimos tempos. Apple TV chegando no mercado de streaming, arrasando quarteirões, jogando verdades no mercado da televisão e no mercado corporativo de um modo geral. Enfim, a gente vai falar sobre isso depois, num vídeo sobre a primeira temporada então. Mas esse vídeo aqui, ele é muito sincero, ele é um grito que ficou guardado aqui na minha garganta desde a semana passada, quando a gente assistiu essa primeira temporada. E eu sei que já muito atrasado pelo prazo de quando chegou, né? De quando a Apple TV lançou aí esse conteúdo pro mundo. Mas eu acho que esse é um momento, já que tá rolando premiação, já que tá todo mundo falando sobre a série, eu preciso falar com vocês, principalmente sobre o pensamento de que o machismo mata. Eu havia comentado com o Panda logo no primeiro dia do ano, eu li uma reflexão no Twitter que tem muito a ver com o que aconteceu nessa série. Óbvio que esse vídeo vai ter spoiler, tá? Então já fica aí em alerta, caso você não tenha assistido a primeira temporada ainda. Talvez eu fale uma coisa ou outra, eu não vou destrinchar, fazer um review aqui nesse vídeo, mas talvez eu fale uma coisa ou outra que possa estragar um pouquinho sua experiência com a série. Então eu recomendo que você assista esse vídeo, caso você já tenha assistido a primeira temporada de The Morning Show. Eu li um texto no Twitter no dia 1º de janeiro. Não me lembro qual é a fonte, quem que postou, mas eu tava passando pela timeline e acabei lendo. Era uma crônica, não sei se verdadeira ou não, mas sobre uma mulher, uma senhora. A ideia era mais ou menos assim, era uma senhora que ia no médico e ela tava sentindo dores muito fortes no peito. E ela achava que tava infartando, porque essas dores, elas vinham principalmente quando ela tava em casa, à noite, indo dormir. Ela disse que durante o trabalho ela não sentia, quando ela estava efetivamente ocupada fazendo alguma coisa, ela não sentia dores fortes no peito, mas em casa, antes de dormir e tudo mais, ela sentia uma dor profunda e tudo mais. Enfim, a crônica é grande, tem vários questionamentos do médico sobre rotina, sobre o tipo de atividade, os momentos exatos em que ela sente dor e tudo mais. E no fim das contas ela conta que o marido / ex-marido dela, pai das filhas dela, era um homem abusivo, muito controlador, alcoólatra, que tinha o hábito de bater nela no início do relacionamento, bater nas filhas, não permitia que tanto ela quanto as filhas chegassem fora do horário pré-estipulado por ele em casa. Se chegasse, dormiria na rua, tanto ela quanto as filhas. Então ela acabou decidindo sair de casa num determinado momento, só que, enfim, aluguel muito caro e tudo mais, ela estava repensando o que fazer e ela não queria cogitar a possibilidade de depressão, não queria cogitar a possibilidade de estar infartando, ela queria descobrir o que ela tinha, mas ela não queria ter depressão. E aí o médico diz para ela que não é depressão, ela não está infartando, que ela sofre de machismo mesmo, e que o machismo mata, e que comumente o machismo, enquanto conceito instalado na sociedade, é confundido com doenças patológicas mentais, patologias mentais. E mulheres tratam às vezes ansiedade, depressão, tristeza, várias questões, várias patologias que são da saúde mental, mas na verdade o que elas sofrem é de machismo mesmo. E eu lembro que eu li esse texto e ele me marcou muito no dia que eu li, porque é muito verdadeiro. A gente repete muito que o problema do nosso século, o problema do mundo que a gente vive é de saúde mental, é isso que a gente tem aqui na nossa sociedade hoje, é contra isso que a gente precisa lutar, é com isso que a gente tem que lidar, mas tem algumas outras questões que não são patologias de saúde mental e que são conceitos instalados na sociedade e que a gente também sofre, e que também dói, e que também machuca, e que também gera consequências fortíssimas.
E eu lembrei disso para quem assistiu a série assistindo The Morning Show, principalmente porque a gente tem uma personagem que comete suicídio depois de passar um período do tempo da vida dela refletindo e lidando com as consequências de um abuso físico, psicológico e sexual, que foi coberto, que foi apagado, entre aspas, com uma promoção dentro do ambiente profissional, e ela passou a lidar com a promoção dela questionando o nível da sua própria capacidade profissional, já que ela recebeu essa promoção conscientemente para ficar calada por conta do abuso, e depois ela tem que lidar com a descoberta de todo mundo sobre o que aconteceu com ela, com a pseudo-exploração do próprio ambiente de trabalho sobre o que ela viveu, mais uma promoção, uma colega de trabalho declaradamente feminista que não soube separar o joio do trigo em uma das situações e acabou quase que explorando o problema dela para poder também lutar uma luta que ela acreditava ser de todos, mas era muito só dela naquele momento ali. Ela precisava se provar uma mulher feminista e com um posicionamento, e tem determinadas coisas que tem um limite, sim, principalmente se você invade a vontade do outro. E essa mulher, no meio dessa sociedade que era declaradamente muito machista, muito abusiva e muito opressora, acabou se matando. A gente tem outros exemplos ali na história de mulheres que viveram durante muito tempo de forma amargurada, mulheres que viveram oprimindo a sua própria vida social e o seu próprio crescimento, o seu próprio pensamento por conta do machismo social. Eu não tô falando do machismo de um homem dentro da história, eu tô falando do machismo instaurado na sociedade. E essa série, ela me trouxe muito esse conceito de forma verdadeira, assim, eu acho de forma mais consolidada e com exemplos muito claros. Se eu tinha qualquer dúvida depois que eu li esse texto no Twitter, o machismo mata. E a gente precisa ter cuidado. Porque nós mulheres e vocês homens, e enfim, todos nós, e quando eu digo nós e vocês é porque eu tô no grupo das mulheres mesmo, todos nós temos responsabilidades sociais iguais. E a gente tem uma responsabilidade social muito grande quando a gente coloca filhos no mundo, que é o de levar para essa cabecinha vazia, que chega no mundo literalmente sem conhecimento nenhum, os valores e as regras dessa sociedade. E se a gente ensina as regras pelo ponto de vista de apenas um dos lados, a gente propaga a doença, a gente propaga o machismo, e o machismo mata. E a vítima pode ser você, pode ser eu, pode ser nossos filhos, pode ser nossos pais, pode ser nossos melhores amigos. Eu não sei quem vai ser a próxima vítima do machismo, mas sempre tem uma próxima vítima para o machismo. E é uma doença triste, porque ela não é uma doença atestável. Você não consegue pedir uma licença no trabalho porque você está sofrendo abuso psicológico ou abuso sexual, porque ofende, né? Porque as pessoas não acreditam, porque a sua saia vai ser questionada sempre, o seu decote vai ser questionado sempre, o seu batom vai ser questionado sempre, talvez até o perfume que você usa, sedutor, vai ser questionado sempre. Então é muito doentio a gente viver numa sociedade patologicamente assumida como machista. A gente vê uma série dessa que traz um exemplo claro de como ele mata e de como ele faz a gente não ver saída em várias situações, e ainda assim as pessoas questionem a real necessidade da discussão sobre o machismo. Como eu falei, eu e Panda vamos ainda falar sobre a primeira temporada de The Morning Show. Tem muita coisa para ser dita sobre a série em si. É uma produção caríssima, super atenciosa e super gentil, com muitos casos que acontecem na vida real, na vida de todos nós. Eu acho que ela reflete muito sobre o futuro, traz exemplos claros sobre o presente e o passado, porque é só assim que a gente consegue argumentar, com bons exemplos. Então, aguarda aí que muito em breve vem o nosso vídeo sobre a primeira temporada de The Morning Show.
Já aproveita para comentar aí se você curtiu The Morning Show, se você achou a Jennifer Aniston e a Reese Witherspoon perfeitas sem defeitos, e se você teve vontade de sair da sua casa e ir lá na casa do Steve Carell, dar dor tapa na cara dele pra ele parar de ser um idiota. Obrigada. Aquela pessoa que não confunde nem um pouco realidade com ficção, né? Depois a gente volta então para bater um papo com vocês. Já vai comentando aí, eu esbarrei agora no vídeo, não tem problema, vocês estão acostumados comigo fazendo isso. Beijo e até a próxima. Tchau!